Graça e paz. Amém? É muito bom nós estarmos mais uma vez reunidos aqui no templo da igreja. Sei que com um número bem reduzido aqui, presencial, com os músicos, pastor Samuel, Marcelo, mas o intuito desta noite é alcançar também os lares. E que o Senhor venha fazer presença aqui neste momento, sobre as nossas vidas e também na sua casa. Que o Senhor, Ele tem algo a tratar conosco, algo a que nós venhamos a refletir melhor no dia a dia. O Tiago, ele começou na sua oração com agradecimento, e através dessa oração também eu quero louvar ao Senhor com gratidão na minha oração, porque sou grato ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom e as suas misericórdias são tamanhas, e por conta das suas misericórdias que têm alcançado as nossas vidas, e por isso nós temos que ser gratos. Pai eterno, neste momento nós queremos te louvar, Senhor, te exaltar por tudo quanto que tu és, ó Pai. Está, Senhor, diante de ti, a sua presença, Senhor, nos proporciona, Senhor, momentos de paz e tranquilidade. Momentos de alegria, Senhor, que tem transformado, Senhor, o nosso ser. Os nossos corações, ó Pai, que venham transbordar, Senhor, de alegria, e nós venhamos nos derramar diante de Ti, no Seu altar, diante da Tua presença, Senhor. Honra, glória, majestade, Senhor, pertence a Ti. Queremos render graças, Senhor, a Ti, porque o Senhor tem sido tão magnífico, tão bom, Senhor. Grandioso, Senhor, e eterno. Tremendo Tu és, ó Pai. Queremos Te louvar, queremos ter coração grato, Senhor, a Ti, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, do nosso lar, tem cuidado, Senhor, das nossas vidas, tem cuidado, Senhor, da sua igreja, tem cuidado do seu povo, tem nos fortalecido e tem se mostrado como rocha, uma rocha eterna, que nós possamos estar sempre sendo firmados, Senhor, em Ti. Por isso nós Te louvamos, Senhor, nesta noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Foi louvado ao Senhor o Teu nome, Te exaltarei. Então por isso nós temos que, na rocha eterna, louvar e engrandecer sim o Seu nome. Louvado também foi, Tu és santo, poderoso, digno de todo louvor. Então que nós venhamos nos nossos lábios estar sempre com louvor preparado por conta deste Príncipe da paz. Queremos viver também a nossa vida em Ti, né? Nós louvamos aqui, porque Ele vem trazendo vida, paz, salvação e libertação. O Senhor é bom. Então temos que ter coração agradecido a este Deus. A palavra que eu queria falar de hoje é sobre gratidão, é sobre o poder da gratidão. Por isso que sou grato ao Senhor, porque o Senhor no domingo mesmo falou, através da palavra do pastor Sérgio, sobre um avivamento, sobre nos derramarmos na presença do Senhor, sobre ser cheios do Espírito do Senhor, mas também de sermos gratos ao Senhor. Tem um texto que diz assim sobre uma superação. Podemos passar inúmeras dificuldades e ter de trabalhar muito para alcançar certos objetivos e ainda assim não conquistar. Podemos deixar-nos consumir pelo trabalho e perder noites de sono, ou deixar de passar finais de semana com a família, apenas porque temos extrema necessidade de conseguir recursos para mantermos uma vida digna.
ou amargarmos um período obscuro de desemprego. Podemos assistir à injustiça bater à nossa porta e perceber, infelizmente, que em algumas ocasiões não há absolutamente nada a fazer. Podemos chorar com o coração partido a perda da pessoa amada ou de um ente querido. Podemos, por tanta coisa negativa que acontece, julgar-nos que tudo sempre dá errado conosco e maldizemos a nossa sorte. Depois de tudo isso, até podemos deixar passar pela cabeça a estúpida ideia de fazer uma grande besteira consigo mesmo, desde que seja exatamente assim. Que tal ideia passe e nunca mais volte? Porque temos uma vida em Cristo. Ela é a nossa esperança viva. Nós não nascemos andando, não nascemos falando, nem pensamos tanta bobagem, e que não podemos, em hipótese alguma, é perder o ânimo. O Espírito, a nossa capacidade de amar e de superar é de viver. Então nós temos uma vida em Cristo. Tudo isso são inúmeras dificuldades que podem acontecer no dia a dia. E o que tem a ver com gratidão? Você está falando muita coisa negativa. É porque tem a gratidão e tem a ingratidão. O problema é que a ingratidão é um estilo predominante de muitas pessoas que demonstram tão somente ser ingratos a Deus e não ser gratos a Deus. O Senhor, Ele tem feito grandes coisas. Tem nos dado alegria, tem nos fortalecido, assim como eu estava falando em oração. E o Senhor, Ele tem se mostrado tão tamanho. E tem muita gente ingrata, coração ingrato, que não sabe o que é a palavra obrigado, Senhor. Ou muitas vezes também não sabe, porque não dá lugar, vazão a esse Deus trabalhar nas vidas. Nós vemos um caso em Lucas 17. Você está em casa, quero que você acompanhe a palavra, para que você possa ter um coração grato. E sobre essa palavra de gratidão, do poder da gratidão, que você possa conquistar em Deus mais objetivos, mais vida, mais alegria. E no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 a seguir, está falando de cura. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gratidão. Jesus, sendo reconhecido num caminho por 10 homens que não podia estar no meio de uma sociedade. E não só por conta de ser os leprosos, mas quantos hoje estão no meio de uma sociedade, estão sendo discriminados de alguma forma. E Jesus, ele está sempre
nos visitando, passando nas nossas casas, nos encontros na igreja, nos templos. E o Senhor diz, sempre está nos encontrando toda a humanidade, a perdida e a que diz que é curada, porque o Senhor ele tem um projeto com todo mundo, este de resgate, de salvação, que foi louvado aqui, de vida e de paz. Mas esses homens, eles, de uma certa forma, eles viram Jesus e clamaram por misericórdia. Jesus, ele está sempre transbordando misericórdia. E ele, tão somente em uma só palavra, por conta do poder da sua palavra, ele falou assim: ide e mostrai-os ao sacerdote. Talvez naquele momento que eles estavam andando, não foi um momento de cura espontânea, naqueles minutos, mas ao andar, eles viram que estavam curados. Tanto é que, quando chegou lá na frente, que um deles viu que ele estava são, e ele voltou para agradecer. Ele não foi ingrato, mas sim grato, porque o Senhor havia lhe curado. Ele caiu aos pés, com o rosto em terra, dando graça. Jesus ele olhou e falou assim: mas espera aí, não eram mais? Não tinha mais 9? Mas o que ele quis dizer naquele momento para o mestre é: Senhor, eu não sei dos outros, mas eu sei que eu voltei para te agradecer. E quantas vezes o Senhor ele tem feito algo sobre as nossas vidas, e muitas vezes nós passamos de largo, esquecemos de louvar e engrandecer o seu nome. Nós vemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, um povo onde nós vemos também as mãos poderosas do Senhor, onde Deus ele retira um povo que está sendo oprimido por 400 anos, sendo chicoteado, sendo escravizado, e o Senhor ele chama um homem e coloca como libertador, e o povo não entende, mas de repente começa a ver uma ação de Deus na vida deste homem chamado Moisés, e esse povo começa a ver que o Senhor ele realmente tinha um plano de salvação, de um plano de resgate para eles. E o Senhor ele bola os seus planos miraculosos e tira o povo do Egito, resgata o seu povo. E o que este povo faz, de vez de ter um coração grato ao Senhor? Eles começam novamente a reclamar. No capítulo 16, diz assim no versículo 2: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matartes de fome
a toda esta multidão. O povo olhou tão somente para a sua barriga, seu umbigo. Não viu que foi retirado de uma forma maravilhosa de ser escravos, mas eles tão somente quando a fome apertou no deserto, eles começaram a murmurar e reclamar que estavam a morrer de fome. E cadê a gratidão? Então, o povo tem um sentido único de reclamar, de murmurar. Nada está bom. Está ruim porque eu sou escravo. Está ruim porque eu estou apanhando. Mas quando sai e começa a melhorar a situação, aí vem então somente um período de fome. Ah, quem dera se eu ficasse lá sendo escravo no deserto, apanhando, sendo chicoteado, perdendo noites de sono, ficando doente sem ser cuidado. Onde está a superação? De ter o bom ânimo, de olhar para o alto e ver a ação de Deus em nossas vidas, de restauração, de libertação, nos proporcionando vida em abundância. No versículo 7 diz assim: amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele, não contra nós, que vocês reclamam, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus o Senhor quem vai lhes dar carne para comer, e de tarde pão à vontade, de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele. As suas reclamações são contra Ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Quem somos nós para estar reclamando da nossa vida? Quem somos nós para estar reclamando do nosso dia a dia? Quem somos nós? Ora, se não fosse o Senhor, nós seríamos jogados ao inferno, diretamente, sem julgamento, sem salvação alguma. Se o Senhor não tivesse olhado para nós com seus olhos salvador, tivesse colocado no seu coração: eu vou resgatar este povo, para que o amanhã eles viessem a ser gratos. E é ruim quando nós olhamos para nós e vimos essa questão do murmurador. Eu já até, uma certa vez, eu falei de uma situação que, há muitos anos atrás, que eu me dei conta que eu só reclamava. E eu olhei para cima e falei assim: Senhor, deixe eu me ver com os teus olhos. E é difícil. E eu olhei para mim e não gostei, porque o Senhor me mostrou: você quer ver? Aí está um murmurador. E ele falou: eu não tenho murmurador, querido, eu tenho um adorador. E isso para mim doeu um pouco, porque eu tive que ter um choque de realidade sendo mostrado diretamente de Deus. E
Ali até como Paulo caiu uma escama dos meus olhos. E talvez como Isaías foi tocado com Atenas nos seus lábios, eu comecei a olhar diferente, com mais zelo pela palavra do Senhor. E com meus lábios, eu comecei a agradecer mais ao Senhor, de vez de ser maldizente e murmurador. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16 a seguir, nós vemos uma palavra que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. No versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não diz que temos que estar tristes, mas diz que nós temos que estar alegres sempre, conversando sempre com o Senhor, uma conversação sem parar, em pensamento, em vozes, no oculto, no seu quarto, está sempre num contato direto com o seu Wi-Fi ligado, que eu sei que essa conexão ela não vai cair. Então que nós venhamos estar sempre conectados no Senhor, porque Ele está sempre nos instruindo aqui na sua palavra. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A meditação dessa palavra é para mim e para você. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente que é nascido de novo. É uma arma que o Senhor tem nos dado, de ser grato. A ação de graça é literalmente uma força espiritual que nós podemos carregar. É uma arma que podemos mudar a atmosfera de ambientes e circunstâncias do sobrenatural de Deus. Porque uma vez que nós estamos tristes e abatidos, nós não conseguimos nos colocar de pé, não conseguimos ver a ação genuína de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando nós estamos numa circunstância, numa atmosfera diferente, dando graça ao Senhor, porque é a vontade de Deus para nós, nós mudamos uma atmosfera. Nós mudamos do natural para o sobrenatural de Deus. Paulo ele ainda continua falando em Filipenses, no capítulo 2, verso 14 a seguir: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Irrepreensível, sem falha, irrepreensível, perfeito, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida.
no meio de uma geração que não quer saber de Deus, no meio de uma geração que não quer saber de nada, no meio de uma geração que quer só reclamar da vida. Mas o Senhor, Ele tem um chamado para nós, um chamado de sermos gratos a Ele, de sermos perfeitos, filhos perfeitos, de um Deus perfeito, de um Cristo perfeito. Até voltando mais um versículo, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Será que nessa preocupação de Cristo em vir nesta terra para nos salvar, Ele não tinha uma vontade perfeita de salvação? A sua boa vontade. Ele não olhou que Ele ia padecer, Ele ia sofrer, mas Ele olhou com um olhar salvador para as nossas vidas, para que nós pudéssemos estar sempre sendo gratos a Ele. Naquele texto que eu li, por passar inúmeras dificuldades e ter que trabalhar muito para alcançar certos objetivos e muitas vezes não conquistar, isso não interfere de sermos gratos a Deus, por Ele nos constituir um teto, nos constituir um lugar que nós podemos sentar com a nossa família, e olhar um no rosto do outro, e falar que Ele é perfeito em Cristo, que nós podemos olhar um prato de alimento e podemos agradecer a Ele, sermos gratos pelo alimento que Eles têm colocado na nossa mesa, e não ser reclamantes como o povo no deserto que reclamou porque não tinha o que comer, e mesmo assim o Senhor, Ele foi lá e deu comida, deu pão, e Ele se mostra como o pão da vida, como a água que sacia a nossa sede. Nós venhamos olhar com um olhar de gratidão, olhar que o tempo tem passado, e muitas vezes nós temos envelhecido, e entra geração e sai geração, e não podemos mudar o foco de um coração agradecido, de um coração grato ao Senhor. E Paulo, ele está aqui advertindo ao povo que ninguém é um murmurador querido. Tem a ilustração que um casal estava brigando dentro de casa, não estava próximo do dia de pagamento, e a esposa, com todo carinho, preparou lá um arroz e um ovo. E o cara começou: mas o que está acontecendo? Que leão é esse que está comendo, está devorando tudo aqui dentro dessa casa? E ele começou a reclamar: mas que isso? Eu trabalho tanto, e agora na hora da janta você vai me dar arroz com ovo? Não era nem o dia do pagamento, ele não tinha dinheiro, mas ele saiu, foi ao mercado, e no outro dia não tinha o leite ainda para tomar o café. Mas aí ele passou ao mercado, comprou uma caixa de leite, só foi o que o dinheiro deu para ele comprar. E no caminho ele vinha reclamando, e passou na frente de uma casa e viu um choro de uma criança. E Deus falou no seu ouvido: pare e deixe esse leite lá. Ele falou assim: além de tudo eu estou doido. Além de não ter uma janta decente, tenho que comer arroz e ovo, e ainda tenho que deixar essa caixa de leite numa casa que eu nem conheço, não sei nem quem é. E ele continuou a estrada, e o Senhor falando: volte e deixe essa caixa de leite. E ele, sem entender, e ele, de repente, ele falou assim: tá bom, não estou ouvindo coisas, é o Senhor mesmo que está falando comigo.
Ele voltou, bateu palma naquele portão e saiu uma mulher. E aquela mulher olhou para ele e falou assim: você é um anjo? Ele falou assim: não, eu só vim entregar essa caixa de leite. Não, você é um anjo. Ele falou assim: não, eu só vim entregar essa caixa de leite. Ela falou assim: eu estou sem comer há 2 dias e minhas crianças estão passando fome. Eu não tenho leite para dar para elas. Aí ele pegou e entregou a caixa de leite e voltou para casa. Quando chegou em casa, quando ele olhou na mesa, tinha 2 caixas de leite e mais alguns outros mantimentos. E a mulher falou: querido, você lembra do vizinho aqui do lado? Ele vai mudar de casa e não tinha como levar esses alimentos. E ele, para não estragar, ele bateu aqui na nossa porta e perguntou se a gente queria. E ele falou assim: e eu acabei de deixar a caixa de leite numa casa de uma mulher que eu não conhecia. Ele olhou para ela e falou assim: amor, cadê aquela janta que você tinha preparado para nós? Será que a gente pode jantar agora? E na hora que ele sentou na mesa, ele falou assim: e eu quero agradecer a Deus, de vez de reclamar por esse arroz e este ovo, eu quero agradecer porque o Senhor tem me dado pelo menos isso para comer. E ele falou para a esposa que tinha deixado porque aquela mulher não tinha 2 dias de alimento. E ele estava reclamando que não tinha uma mistura decente, sendo que ele tinha um alimento. Queridos, é coração grato. Essa palavra de Tessalonicenses, principalmente da parte A desse versículo, em tudo dai graça. É uma dimensão de sabedoria de vida. Por quê? Em tudo. Não está falando nas pequenas coisas, mas em tudo dai graças. E muitas vezes nós somos seletivos na questão da gratidão. Isso aqui eu vou ser grato hoje, isso aqui eu não vou ser grato, ou vou esquecer de ser grato. E não é isso que o Senhor Ele quer. Ele fala: em tudo dai graças. É uma admissão de obediência. Por quê? Porque a parte B do versículo diz assim: porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E para quem que é esse reconhecimento de dar grato? De ser grato? Para conosco. Nesse versículo, eu não vejo a isenção de ninguém de não ter que dar graças ao Senhor em tudo. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. No livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos feitos por um Deus Criador, um Deus que tem os seus olhos clínicos para nós. Ele nos modelou, nos moldou. Somos feitura sua em Cristo Jesus para as boas obras. Nós temos recebido muitos benefícios através de sermos criados em Cristo Jesus. Muitos benefícios.
e especial, porque somos feitura sua. Será que nós temos encontrado pessoas dispostas a ajudar? Será que nós somos pessoas que estamos sempre prontos em ajudar? No versículo 20 diz assim, no mesmo capítulo de Efésios, só que o capítulo 3, para ser melhor, vamos ler do versículo 14 a seguir, que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com o poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Um poder desse que Paulo ele está fazendo uma oração e ele se põe de joelhos e começa a esquadrinhar aquilo que Deus é para ele, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, de estarmos arraigados e aprofundados no Senhor. Mas qual profundidade? Aprofundados. E que dimensão? Todas. Sermos alicerçados no Senhor, em toda a plenitude de Deus. Porque quando nós venhamos assim a pedir em pensamentos, o Senhor ele é poderoso para nos dar tudo, abundantemente. Se nós pedirmos a presença dele, ele vai abundar nas nossas vidas, do modo de transbordar, do modo de nos enchermos. Aí sim, vai vir um avivamento pela palavra do Senhor, porque nós vamos estar arraigados e aprofundados no Senhor, tanto na altura como na profundidade. Aí nós vamos ter os corações cheios e transbordantes de alegria, poder da gratidão, uma coisa que não vem bastar a nós mesmos, é algo de derramar, do transbordar. De quem que é esse transbordar? É o transbordar de Deus, de ser cheios de Deus. E de que forma? Efésios 5:21 também nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Será que nós temos que muitas vezes depender um do outro? Ser dependentes de Deus e depender um do outro,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Temos razões de ser gratos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que dar graças? Porque esta é a vontade de Deus. E quando dai graças? Sempre. E como dar graças? Aí no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 17, a parte B, como dar graças? Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aí Paulo, ele no livro de Filipenses, no capítulo 4, 11, 13, diz: digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E tem um chavão em cima deste versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Qualquer circunstância que a pessoa está passando, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, irmão, que isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo, ele está falando de uma situação que o Senhor, ele vai nos fortalecer tanto na pobreza. Porque Paulo, ele estava falando, olha, eu tive momentos de estar no meio do clero, no meio dos bambambãs, como também Deus me deu a oportunidade de estar sozinho e no meio dos pobres, no meio daqueles que padeciam fome. O Senhor, ele me deu a oportunidade, Paulo estava falando. Eu aprendi viver a comer as melhores comidas, mas também aprendi a passar fome. Ele estava falando que ele aprendeu a viver em qualquer situação. Ele aprendeu a ser honrado em momentos, mas momento também de ser humilhado, ser lançado na prisão, apanhar. É isso que ele estava falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele era fortalecido no Senhor a todo momento. E ele podia olhar e ser agradecido ao Senhor pela libertação que ele teve, pela salvação de ter encontrado um Cristo em um caminho, e o Senhor ter dado a oportunidade a ele de ter aberto os olhos, e ele ter um coração agradecido. Aprender a viver contente não significa que nós temos que buscar tão somente o melhor. É bom buscar o melhor. É bom avançar para alvos, objetivos maiores.
Mas e quando não chegar um objetivo maior? E quando a oportunidade melhor não chegar e não bater a sua porta? Aí é onde que vem o coração agradecido. É ter gratidão, ter a força e a graça de Deus se manifestando em nossas vidas. É poder dizer com confiança, que nem Paulo, ele está falando aqui, que de repente essa oportunidade não vem, eu não vou deixar ser abatido, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele aprendeu, desenvolveu um coração grato. E no meio dessa palavra, no meio do exemplo de Paulo, eu creio em um coração que exala gratidão. Que existe no reino espiritual, uma força e a graça de Deus para vencer em tempo de crise. Talvez para muitos, 2020 já era. Não, nós estamos no meio do ano. Eu vi um testemunho de um judeu, com 80 anos, ele foi procurar ainda ajuda a um rabino, o que ele poderia fazer mais, com 80 anos. E essa orientação que ele ainda teve, ele falou assim, olha, lembra de Moisés? Ele com 80 anos, ele não desistiu, mas ele alcançou uma liderança, e ele pôde liderar mais 40 anos, e não desistiu, ele continuou. E muitas vezes vem um problema na nossa porta, e nós queremos desistir, e não sermos gratos. E qual a nossa idade? O que nós podemos alcançar em Deus, em objetivos e situações, nos curarmos em Deus, podemos seguir avante em Deus, e sermos gratos a Ele. Muitos aqui aprendeu em duras penas, mas nem por isso deixou para trás a presença do Senhor. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos nos fortalecer nele. O Senhor quer que nós venhamos nos recompor nele. O Senhor quer nos colocar de pé. O Senhor quer que nós venhamos olhar para Ele como um alvo e um objetivo. O Senhor, Ele quer que nós venhamos com os nossos lábios declarar que quão grande é o Senhor. O Senhor, Ele quer que nós venhamos declarar o nosso amor por Ele, a nossa gratidão por Ele. Nós temos que ser gratos. Essa é a reflexão, essa é a palavra de hoje. Que o Senhor em Cristo Jesus os abençoe. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe. Amém.